Pessoal, então, hoje nós temos de finalizar ali o conteúdo de concordância nominal, de forma mais específica, estamos falando agora da flexão nominal, né? Substantivos compostos e adjetivos compostos. Bem, eu peço que vocês peguem, peguem aí, pessoal, uma folhinha a mais, porque aqui o espaço será insuficiente para que possamos ver e analisar substantivos compostos, tá bem? Então peço aí que vocês peguem uma folha, assim vamos analisar substantivos compostos. Eu vou colocar aqui, peguei a minha folha, 3.12, substantivos compostos. Coloquei aqui, substantivos compostos. Bom dia, Mi. Galera, o que eu tenho de saber? Aqui há uma regra geral e depois há 3 exceções, tá bem? Então, temos de analisar qual é a regra geral dos substantivos compostos e depois as exceções. Qual é a regra? Substantivos compostos. As palavras variáveis, devem ser flexionadas. As palavras variáveis devem ser flexionadas. Professor, como assim? Não entendi. Vamos colocar aqui, pessoal, exemplos a fim de que possamos debater, tá? Então, eu coloco aqui para vocês amor perfeito. Coloco aqui obra-prima. Coloco aqui primeiro ministro. Também coloco segunda-feira. Vamos colocar beija-flor. Vamos colocar guarda-roupa. Vamos colocar guarda noturno. E vamos colocar também, pessoal, a tradicional palavra abaixo, assinado. Muito bem. Então, o que diz? As palavras variáveis devem ser flexionadas. Professor, mas como assim as palavras variáveis devem ser flexionadas? Significa, pessoal, que nós teremos de analisar palavra por palavra. Então, quando a gente pega, por exemplo, amor perfeito, eu verifico, será que a palavra amor varia ou amor usa alguma coisa? Será que perfeito varia é uma colocação perfeito? É uma colocação perfeita? São perfeitos? E aí? Então, é isso que a regra diz, ó. As palavras variáveis devem ser flexionadas. Então, eu analiso só obra e só prima, só primeiro e só ministro. Senhor, diga, ainda não entendi. Tá bom. Amor perfeito, os. Ó, os. A palavra amor varia? Varia. O amor, os amores. Então, os amores. A palavra perfeito varia? Sim. A palavra perfeito varia. Por exemplo, planos perfeitos. Os amores perfeitos. Então, as duas vão para o plural, Sora. Sim. Obra-prima, as. A palavra obra varia? Sim. A obra, as obras. A palavra prima varia? Sim. A prima, as primas. Então, as obras primas.
Primeiro-ministro, o primeiro, os primeiros. O ministro, os ministros. Então, as duas vão para o plural. Segunda-feira, olha aqui, ó, a segunda, as segundas. A feira, as feiras. Então, as segundas-feiras. Quando eu tenho um dia de semana, né, as duas sempre são variáveis. Segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, sextas-feiras, é lógico, sábados, domingos, né? Beija-flor. Olha só, o beija, os... Opa. Aqui muda de figura. Por quê? Porque embora hoje beija-flor seja um substantivo composto, pois está designando, pessoal, o passarinho, né, uma espécie zoológica, não tem como variar aquele beijar. Desculpa, não tem como variar aquele beija. Por quê? Porque beija veio do verbo beijar. E a variação de verbo é diferente. Lembra que a flexão de verbo se dá de acordo com a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu beijo, tu beijas, ele beija. Singular. Eu beijo, tu beijas e ele beija é singular. Por quê? Porque eu é a primeira pessoa do singular. Eu beijo. Tu é a segunda pessoa do singular. Tu beijas. Ele é a terceira pessoa do singular. Ele beija. Agora, nós, vós, eles é plural. Nós beijamos. Plural. Vós beijais. Plural. Eles beijam, plural. Então, isso é plural. Então, a flexão, o singular e plural de verbo é diferente. Porque singular de verbo é quando ele estiver na primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu, tu ou ele. E o plural de verbo é quando estiver na primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Nós, vós e eles. Então, eu, tu, ele, primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu, terceira pessoa do singular ele. Nós, vós, eles... Nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles, terceira pessoa do plural. Então, a variação de verbo é outra. Portanto, aqui, pessoal, como a origem é verbal, não tem variação. É os beija, agora a flor varia. A flor, as flores. Os beija-flores. Então, lá na origem, isso aqui, pessoal, veio de um verbo... mais o seu respectivo objeto direto. Beija o quê? A flor. Claro que eu estou explicando a origem. Hoje, beija-flor, como eu falei, vai designar uma espécie zoológica, o pássaro, o passarinho. Então, senhor, nessa questão verbal aí, isso, quando tiver uma origem verbal e se mantiver a ideia do verbo de beijar a flor, não tem variação. Guarda-roupa. Pessoal, quando nós temos o guarda, que provém do verbo guardar, tem dois significados. Claro, a ideia geral do guarda é resguardar. Guarda, resguardar. Mas a gente também, né, pessoal, tem essa ideia hoje, né, de colocar em algum lugar, enfim... Mas olha só, olha que interessante. Guarda-roupa, a gente tem essa ideia de colocar a roupa ali, é o lugar para a roupa, mas é de guardar a roupa, de resguardar. Guarda-chuva é resguardar da chuva. Guarda-sol é resguardar do sol. Então aqui é uma origem verbal. Guarda-roupa, guarda o quê? A roupa. Portanto, pessoal... Os guarda-roupas, assim como os guarda-chuvas, assim como os guarda-sóis. Tudo de guardar. Então, muitas vezes, a gente nota que as pessoas se equivocam no plural de guarda-chuva, né? Os guarda-chuvas, de resguardar da chuva. Os guarda-sóis, de resguardar do sol. Os guarda-roupas, ok?
Mas, porém, todavia, contudo, quando nós pegamos uma gramática, a gramática diz que guarda noturno é uma exceção. Então, pode pegar qualquer livro de português, traz aqui como exceção. Vamos fazer, tá tudo bem, claro que nós não vamos discordar dos livros, mas vamos entender um porquê. Pessoal, quando nós temos aqui guarda, de guarda-roupa, de guarda-sol, guarda-chuva, eu tenho a ideia verbal ainda, tá? De guardar a roupa, de guardar, resguardar do sol, de guardar, resguardar da chuva. Mas em guarda noturno, esse guarda, ele perde a ideia verbal e adquire uma ideia de substantivo de fato. O guarda ali da esquina, tá? Ele tem essa ideia de substantivo. Nota, guarda noturno, o guarda é o guarda. Portanto, os gramáticos dizem que esse guarda varia, designando o pessoal ali o substantivo. Fica os guardas noturnos. Teria, vamos assim dizer, perdido a ideia de ação verbal e designado uma pessoa, é o guarda, o guardinha ali da esquina, né? O guarda. Então, por isso, os guardas noturnos. Mas lá na gramática, vem como exceção. E abaixo-assinado é uma das palavras mais tradicionais de prova quando cobra essa matéria. Hoje cobra muito pouco essa matéria. Vamos pensar, abaixo não tem como variar. A origem de abaixo é advérbio. Nota, pessoal, o menino está abaixo da mesa. As meninas estão abaixo da mesa. Ninguém falaria estão abaixas. Não tem como. Então é o documento, aquele que vai recolher um conjunto de assinaturas em prol de uma mesma reivindicação, os abaixo assinados. Há 2 abaixo assinados correndo aqui no bairro. Tá? Um reivindicando uma operação tapa-buracos na rua e outro abaixo assinado, reivindicando uma iluminação digna. Então, os abaixo assinados. Sor, então isso aí é o quê? Só a regra geral. Aqui vimos apenas a regra geral. As palavras variáveis devem ser flexionadas. Agora, nós vamos começar, pessoal, com as exceções. Sor, vamos começar? Isso, vamos começar. Pode dar um print aí se vocês quiserem, tá? Qualquer dúvida, por favor, podem tirar. Vem comigo, a fim de que possamos analisar exceções. Quantas são, Sor? São 3. Quase todas são lógicas, tá, pessoal? Exceção número 1. Quando eu tiver substantivo mais preposição mais substantivo. Presta atenção comigo aqui, ó. O que nós temos aqui? Nós temos, pessoal, uma preposição unindo substantivos, tá? Quando uma preposição unir substantivos. O que vai acontecer aqui, professor? O primeiro substantivo será variável e o último substantivo será invariável. Então, sempre que uma preposição unir substantivos, quem varia é o primeiro. Por exemplo, pessoal, o pé de moleque. O pé de cabra. O por
do sol. A mula sem cabeça. Observa comigo. Claro, depois vamos colocar aqui a resposta. Mas eu quero que vocês analisem que aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho uma preposição unindo substantivos. Aqui é quase sempre a preposição de, tá? A regra geral é a preposição de. Aqui o de une pé e moleque, o pé de moleque, para designar, pessoal, ali a rapadura doce, né? O pé de cabra, um instrumento, pessoal, que nós utilizamos aí em obras, por exemplo. O pôr do sol, né? Do é de mais o. Mula sem cabeça, preposição sem. Regra, somente a primeira varia. E digo mais, é uma regra extremamente, pessoal, coerente com o nosso ouvido. O pé de moleque vai ficar os pés de moleque. Quem varia é a primeira. Vocês já imaginaram que horror que se eu dissesse assim, ó, os pés des moleques? Nem tem como. Os pés des moleques. Não tem. Os pés de moleque. É muito mais natural. Olha aqui, ó. Os pés de cabra. Havia 2 pés de cabra aqui. Não tem como falar havia 2 pés havia 2 pés de cabras. Não tem como. Os pés de cabra. Ok? Pôr do sol. Ó, os pores do sol. Tá aqui. Claro que aqui daí onde só um detalhe. Esse por aqui tá com acento porque é uma origem verbal. Por de colocar, né? O plural, os pores, perde o acento. Os pores do sol. E mula sem cabeça, pessoal. As mulas sem cabeça. Tá aqui. Muito bem, pessoal. Então aqui está a primeira exceção, quando nós tivermos substantivos unidos por meio de uma preposição, quem varia é o primeiro. Conseguimos aqui? Foi? Agora, exceção número 2, pessoal. Palavras. Bom dia, Rê. Palavras onomatopaicas. Ai, senhor, o que é isso? Palavras onomatopaicas é a mesma coisa que palavras onomatopeicas. Ah, professor, agora ajudou substancialmente. Pessoal, relembrando, né? Palavras onomatopaicas ou onomatopeicas são aquelas palavras que imitam sons artificiais ou da natureza. Regra. Palavras onomatopaicas. Regra. Somente a última palavra varia. Então, aqui está a regra das palavras onomatopaicas. O, quero, o, reco, o, tic-tac, o, bem te vi. Então, palavras onomatopaicas. Somente a última palavrinha vai variar. E, novamente, eu defendo que é a forma mais normal. Olha aqui, ó. O quero, os,
quero, queros. Pessoal, vamos falar a verdade. É muito mais natural falarmos os quero, queros do que os queros, queros. Ah, ali no campo estou vendo 2 queros, queros. Não tem como. É mais natural ali no campo estou vendo 2 quero, queros. É ou não é? Reco, reco, pessoal, ó, os reco, recos. É mais natural do que os recos, recos. Tic-tac, os tic-tacs irritavam o João. Ó, os tic-tacs. Do que os tic-tacs irritavam o João. Os tic-tacs. Do que os tic-tacs. E bem, te vi, pessoal, nem tem como colocar a palavra bem no plural, bens, porque tem outro significado, né? Conjunto de coisas, aquisições materiais, os meus bens, né? Então, nem tem como. Os bem-te-vis. Nota, somente a última varia. Os bem-te-vis. Certo? Então aqui está a segunda exceção, palavras onomatopeicas ou palavras repetidas também, que dá na mesma coisa. Queros, queros. É horrível, né? É um sotaque diferente, os queros, queros. Muito bem. Foi ali? Bom, e agora, para finalizar, vamos à última exceção, que é a seguinte, ó. Quando nós tivermos substantivo mais substantivo, mas com um detalhe, qual? Pessoal, o detalhe é o seguinte, sempre que o segundo substantivo, ó, o segundo substantivo, aí são várias formas que os gramáticos trazem, tá? Eu vou trazer assim, ó. Especificar o primeiro. Quando o segundo substantivo especificar o primeiro. Alguns livros dizem determinar o primeiro, outros dizem qualificar o primeiro, outros dizem, pessoal, estabelecer relação de semelhança com o primeiro. Especificar o primeiro, tá bom. O que vai acontecer? Nós temos certeza de que o primeiro substantivo é variável. E o segundo substantivo ele é interessante, porque na tradição, quando o segundo especificava o primeiro, o segundo era invariável. Assim, sempre foi a tradição. Modernamente, estão aceitando também como variável. Então, nós vamos ficar com o opcional. Tá bem? Professor, mas eu não entendi. Vamos entender. Ó, por exemplo, o navio escola. O navio escola. O que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa que vocês têm, navio é substantivo, é o navio. Escola é substantivo, é a escola. Segunda coisa que vocês têm, quando eu falo navio escola, escola está especificando, especifica o tipo de navio. Temos navio oficina, navio escola. Então, aqui é um determinado tipo de navio. Aí, pessoal, pode ser assim, ó. Somente a primeira poderá variar. Os navios escola, ou as duas. Os navios escolas. Entenderam? Olha aqui, ó. Por exemplo, a hora aula. Me ajuda aqui, ó. Hora, pessoal, é um substantivo, é a hora. E aula também é um substantivo, é a aula. O que acontece aqui? O segundo substantivo,
determina o primeiro. Por que que o segundo substantivo determina o primeiro? Porque, pessoal, eu estou dizendo que tipo de hora, que tipo de hora que eu estou falando. Não estou falando de uma hora relógio, eu estou falando de uma hora aula. Tá, mas a hora aula não é a mesma coisa que hora relógio? Não. A hora aula, ela não tem 60 minutos como a hora relógio tem, né, pessoal? Então, aqui, observa, poderá ser as horas aula ou as horas aulas. O curso terá 10 horas aula, 10 horas aulas. E aqui, por exemplo, pessoal, para finalizar, coloco aqui para vocês o ponto-chave. Mesma coisa. São dois substantivos, é o ponto e a chave. O segundo especifica o primeiro. Está dizendo que tipo de chave, de ponto que eu tenho, né? Ponto-chave é um ponto específico. Então, pode ser os pontos-chave, pode ser os pontos-chaves. Tá aqui. Pombo-correio. Pombo-correio está especificando o tipo de pombo. Poderá ser os pombos-correio ou os pombos-correios. No dia a dia, pessoal, eu vejo muito a opção pela variação só do primeiro. Célula-tronco. Eu estou dizendo que tipo de célula é. Eu vejo muito na imprensa as células-tronco. As células-tronco podem causar uma revolução aí. Assim como cidade-sede, lembra? Cidade-sede, pessoal, quando a gente tem Copa do Mundo, né? O que falamos? As cidades-sede. As cidades-sede. É uma opção da imprensa, mas poderia ser as células-troncos, as cidades-sedes. Tá bem? Muito bem, pessoal. Então, aqui nós analisamos o quê? Analisamos o substantivo composto 3.12 com a regra geral e suas respectivas particularidades, no caso, exceções. Agora, nós vamos falar dos adjetivos compostos. A grande diferença é que é mais simples. Adjetivos compostos, tudo cabe aqui, pessoal, porque nós não temos esse conjunto de conceitos. Coloca para mim, adjetivos compostos. O que eu vou colocar? Qual é a regra dos adjetivos compostos? Somente a última palavra varia. Então, quando houver um adjetivo composto, somente a última palavra varia. Só a última, senhora? Só a última. Só para vocês entenderem, né? O que é um adjetivo composto? É aquele adjetivo representado por duas ou mais palavras. Olha aqui, pessoal. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, questões, aí eu coloco aqui a palavra político. Ou ainda, eu falo questões, aí eu coloco aqui a palavra partidário. Então, como é que eu vou completar essa lacuna? Questões políticas. Por quê? Porque político é um adjetivo simples. O que é simples em português? Simples em português é né? Sujeito simples, um núcleo apenas.
Então, adjetivo simples é um adjetivo representado por uma palavra apenas. Questões partidárias. Tá aqui, ó. De novo, o que é partidário aqui? É um adjetivo simples. Adjetivo representado por uma palavra apenas. Agora, pessoal, se eu colocar para vocês, por exemplo, questões, espaço um pouco maior, ó, político, partidário, o que vai acontecer? Somente a última palavra varia. Por quê? Porque agora eu tenho um adjetivo composto. Por que eu tenho um adjetivo composto? Porque são duas palavras. Portanto, o certo é questões político-partidárias. Entenderam a lógica? Adjetivos compostos, quem varia é a última, pessoal. Parcerias, público-privadas. Por quê? Porque aqui eu tenho um adjetivo composto, certo? Situação, econômico-financeira. Novamente, eu tenho um adjetivo composto. Então, nos adjetivos compostos, quem varia é a segunda. Existe uma exceção que, sinceramente, a gramática traz, mas é uma palavra que nem deve ser mais usada. A palavra que é exceção é surdo-mudo, pessoal. Tá? Porque em surdo-mudo, as duas variam. Mas, de novo, é uma palavra que nem deve ser mais usada, tá? Então, aqui, a gramática ainda traz vamos olhar. Por exemplo, mulher é uma designação errada hoje, né? Surda, muda. Ainda é um exemplo gramatical. As duas variam. Mulheres surdas, mudas, no caso. Se eu colocar no plural, ó. Mulheres surdas, mudas. Muito bem, pessoal. Então, aí está a regra do adjetivo composto. Alguma dúvida, galera? Tudo certo? Maravilha, maravilha. Muito bem, pessoal. Então, claro, pessoal, esta última parte que acabamos de ver, no caso aqui, ó, a partir dos substantivos compostos, hoje é muito raro em concurso. As bancas não estão optando por esse tipo de matéria, porque teoricamente é uma coisa mais de decoreba, mas a gente nunca sabe. Então, por isso que a gente sempre analisa, né? Se está lá no edital, flexão nominal, a gente tem de analisar isso dentro da concordância nominal. Excelente.